Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele pensou consigo mesmo. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amados, eu tenho dito que Jesus, ele é muito direto. Jesus, ele não faz arranjos, ele não usa de meios termos. Jesus, ele não chega querendo agradar as pessoas. Eu já disse e quero repetir, em momento algum das Escrituras Sagradas, você vai encontrar Jesus confrontando de maneira veemente qualquer pecador que seja. Ao contrário, em todo tempo, Jesus está liberando a graça e a bondade dele sobre os pecadores, de forma que os próprios religiosos sentiam-se agredidos. Certa feita, quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, e a lei dizia então naquela época
que a mulher ou o homem pego em adultério deveriam ser apedrejados, levaram aquela mulher fora da cidade para que ela fosse apedrejada. E Jesus então, vendo toda aquela situação, ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, diz a Bíblia, foram saindo um por um e deixaram aquela mulher a sós com Jesus. Só que aí pode parecer que Jesus defendeu o adultério, que Jesus defendeu o pecado que aquela mulher estava cometendo. Mas a Bíblia nos relata que ele então disse para aquela mulher: mulher, teus pecados estão perdoados. Os teus acusadores foram embora, eles não estão mais aqui. Mas tem um detalhe fundamental que Jesus coloca para aquela mulher: vá e não peques mais. Porque Jesus, vou repetir, ele nunca acusa o pecador, mas ele jamais é conivente com o pecado. Porque o pecado mata. O pecado traz a morte para a sua e para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, neste contexto, diz a Bíblia, que havia uma multidão ali, espremendo-se, atropelando uns aos outros, porque queriam estar com Jesus. As pessoas gostavam de estar com Jesus. Por quê? Porque Jesus as curava. Jesus dava pão a elas. Jesus protegia as pessoas, ele protegia as crianças, ele protegia as mães, ele protegia os irmãos. Tanto é que você vê que alguém se levantou e disse: olha, fala com meu irmão para dividir a herança comigo. Eles não entendiam, eles não compreendiam que Jesus não estava ali para estabelecer um reino de justiça humana, mas um reino de justiça divina. Ele não estava ali para resolver os problemas das pessoas, ele estava ali para transformar as pessoas. Ele veio para libertar as pessoas. E Jesus então contextualmente vai colocando para aquelas pessoas que elas haveriam de estar num determinado momento de suas vidas, como você e eu estamos hoje, diante dos homens e das circunstâncias. E nos é exigido diante de Deus o nosso posicionamento cristão. Você e eu não vamos escapar disso. E você não vai escapar de mim, porque eu vou ficar martelando isso na sua cabeça, porque diz a Bíblia que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Essa cabeça dura vai ser quebrada de tanto eu bater com a palavra de Deus na sua cabeça. Não adianta ser cabeça dura, que eu sou mais teimoso que você com a Bíblia, e eu vou martelar a palavra até que a palavra de Deus faça algo novo na sua vida. E a Bíblia está dizendo para você e para mim, meu irmão, que nós temos que tomar decisões diante de Deus. E estas decisões estabelecerão o juízo sobre a nossa vida. E Jesus então diz: vocês estão com medo do diabo, dos homens que podem matar o corpo de vocês? Vocês estão assustados com as autoridades? Que o contexto é esse, quando vocês foram levados às sinagogas. Entenda isso contextualmente, diante das autoridades. Vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão falar. O Espírito Santo vai colocar em vocês as palavras que vocês têm que falar. Você não precisa ficar preocupado o que você vai argumentar e justificar. Você não precisa ficar elaborando nenhuma defesa quando você estiver sendo acusado por confessar a mim como seu Senhor e Salvador. Jesus está dando toda a dica para nós, queridos. Mas ele está dizendo, no versículo número 8: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Agora, queridos, quero chamar-lhes a atenção para uma coisa importante nesta noite. Às vezes eu ouço muitas pessoas que assumem a religião protestante, evangélica, crente. Tem gente que é crente mesmo. Você chega lá num cadastro, religião, crente, protestante, evangélico. Põe lá a religião dele. Vai conviver com as pessoas e você: eu sou crente, crente, crente. Só que às vezes, escute isso, amados, com a nossa boca,
Nós confessamos que somos crentes, mas com a nossa vida, nós declaramos às pessoas claramente que somos incrédulos, filhos do diabo. Porque a nossa atitude não é coerente com a nossa fala. Às vezes nós falamos algo, mas vivemos de maneira totalmente contrária àquilo que falamos. Então não adianta você dizer assim: eu sou crente, Jesus é o meu Senhor, eu confesso a Ele como meu Salvador, diante dos homens com a sua boca, e negá-lo nas suas ações, nas suas reações, nas suas atitudes. Porque veja bem, amados, às vezes nós confundimos as coisas. Por isso Jesus contou essa parábola deste homem que ganhou muito. Jesus falou para esse cara ganancioso, o negócio dele era dinheiro. Aí Jesus falou assim: olha, havia um homem muito rico. Irmãos, o homem já era o quê? Irmãos, o homem já era o quê? Rico. Mas ele era rico, e você sabe, quando o cara é rico é mais fácil ficar mais rico ainda, porque as coisas ficam mais fáceis, não é verdade? Aí o que ele fez? Ele plantou mais ainda do que ele já tinha. Só que a colheita dele foi tão grande que a estrutura física dos seus galpões não comportava aquilo que ele estava colhendo. Ele falou: o que eu vou fazer? Já sei, eu destruo tudo, construo outros maiores. Muito inteligente esse homem. E aí, veja bem, meu amado e minha amada irmã, o problema e a tônica está aqui no versículo 19: e direi a mim mesmo, meu irmão e minha irmã, e direi a mim mesmo, este homem vivia para si, ele vivia para ele não vivia para Deus. Por mais que você e eu confessemos a Jesus com a nossa boca, dizendo que somos crentes, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, se a nossa vida, se a nossa prática, se o nosso dia a dia não demonstrar isso, seremos surpreendidos naquele dia, e você vai ver isso logo à frente. Então aquele homem disse: eu vou falar comigo mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Agora veja qual era o propósito de ter os bens armazenados, irmãos. Leia a Bíblia no versículo de número 19, última frase: descanse, coma, beba e alegre-se. Aquele homem não disse assim: eu sou muito rico já, eu vou ter muito mais riquezas, eu vou ter muito mais alimentos, eu vou destruir esses galpões, vou construir outros maiores ainda, e vou dizer aos pobres e necessitados: agora vocês podem vir, agora vocês podem comer, porque a terra que Deus abençoou nas minhas mãos produziu muito. Mas não, este homem era ganancioso, ele queria mais para si. E aí Jesus então faz a seguinte pergunta: insensato, esta mesma noite, na noite que você disser a si mesmo: eu sou muito rico, tenho tudo, por muitos e muitos anos a minha reserva está abastada, posso descansar, comer, beber e me alegrar. Nesta mesma hora, Deus vai dizer a você: insensato, faltou-lhe a sensatez para entender que você não é dono da sua vida. Este é o contexto quando Jesus disse: temam antes aquele que pode fazer perecer o corpo e lançar no inferno. Insensato. Você não foi sensato, você não foi sóbrio, você não agiu com bom senso. Eu fiz com que o sol nascesse sobre a sua terra, eu fiz com que a chuva regasse a sua terra, eu fiz com que tudo que você tem brotasse, produzisse e multiplicasse, mas você foi insensato, porque você estava pensando somente em si, você foi ganancioso, você não pensou no próximo, você não pensou nas outras pessoas. E aí Deus está dizendo a você e a mim nesta noite: e se esta noite, depois da comunidade da graça, eu pedir a sua alma? E se nesta noite, depois desta reunião, e se amanhã cedo ouvirmos o carro anunciando e as pessoas nos ligando e dizendo: olha, o pastor Horácio infartou essa noite e morreu. Não diga está amarrado em nome de Jesus. Diga está repreendido em nome de Jesus, que é melhor. Que negócio de está amarrado, não fez negócio de amarrado. Surgiu uma vez na Bíblia lá: amarra o valente, amarra para lá, amarra para cá, e fica todo mundo está amarrado. Também vou morrer não? Você acha que vou deixar você? É ruim. Mas vamos que? Não eu, você.
Eu não, você. Vamos dizer que você venha a ser chamado esta noite. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está pronto para encontrar com o Senhor? Porque se você não estiver pronto para encontrar, deixa eu lhe dar um alerta. Leia a sua Bíblia comigo, por gentileza. Lucas 12, 5. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Eu não preciso temer aos homens. Eu não preciso temer as más notícias. Eu não preciso temer as circunstâncias deste mundo. Eu preciso de temer a Deus. Porque somente Deus, escute isto, meu irmão e minha irmã, só Deus pode julgar a nossa alma. O diabo não tem poder de juízo. Ele tem poder de nos atormentar, de nos perseguir, de nos prender, até que você e eu nos levantemos e resistamos a ele, porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você e eu nos levantamos e confessamos a Jesus como nosso Salvador e entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele faça o que for da vontade dEle, não nossa, para que nós possamos dizer assim, e não direi a mim mesmo, mas eu direi ao Senhor, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, pois veio de Ti, Senhor. A minha vida é Tua, eu consagro a minha vida a Ti, eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Ti. Quando você e eu fizermos isto, a Bíblia diz que Jesus Cristo, naquele dia, está lá no versículo número 8, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, em 1 de Pedro. Sabe, meus amados, Primeira de Pedro, capítulo número 3. Este texto é tremendo. A partir do versículo número 8. 1 de Pedro 3, 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Diga aleluia, meu irmão. Isto é obediência. Isto é entrega, isto é dizer assim, Senhor, não importa o que me aguarda, não importa o meu amanhã, não importa o que eu tenha que passar, não importa o que eu tenha que sofrer, eu vou permanecer firme na minha confissão, no meu coração, de que Tu és o meu Salvador, de que Tu és o meu Senhor. Eu não vou arredar o pé, eu não vou me afastar, eu não vou me envergonhar dos homens, eu não vou me envergonhar de dizer não ao pecado, eu não vou ter vergonha de dizer às pessoas, não, eu não bebo mais,
mais, eu não fumo mais, eu não falo mais palavrões, eu não mexo mais com mulheres na rua, eu não sou mais adúltero, eu não sou mais fornicário, eu não sou mais mentiroso, eu sou santo porque aquele que é santo me chamou para ser como Ele. Você está disposto a isso, meu irmão? Você está disposto a isto? Que às vezes nós, os crentes, que crente, vou falar com você uma coisa, deixa eu ter bem claro, crente que não é convertido é pior do que o diabo. Crente não convertido é uma desgraça, porque ele sabe da verdade, ele é dissimulado, hipócrita, soberbo, arrogante, prepotente, porque se acha melhor do que o outro, porque é crente, mas ele não é convertido. E Tiago fala, crês tu que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. E tem muito crente, inclusive dentro da comunidade da graça. Porque se há de haver juízo, que haja entre nós. E comece por aqui. Tem muito crente dentro desta comunidade, que é pior do que o diabo, que é hipócrita, que é falso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Também não volto mais aqui, fiquei com raiva de você, mas eu continuo te amando. E vou continuar falando todas essas verdades, domingo após domingo. E você pode sair daqui hoje com raiva de mim, mas domingo que vem você vai voltar. Não volta, você vai ver. Não vou, que eu não estou lembrado que você está aqui. Mas domingo que vem você volta. Sabe por quê? Que eu vou continuar orando para você. Para o Espírito Santo te incomodar. Não te deixar quieto até você nascer de novo. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Que eu poderia ser muito agradável a você, poderia ter uma pregação aqui maravilhosa, poderia colocar você aqui com um espírito de autoajuda que você ia ver só. É só estudar um pouquinho só das questões voltadas para a necessidade do homem e da sua alma, que eu coloco você aqui em estado de êxtase. Eu começo a fazer uma propaganda aqui de autoajuda e de que você pode, você pode, você pode, você é, que você vai ser, que você vai ser, que você vai sair daqui explodindo, se achando o melhor de todos os homens, se achando a melhor de todas as mulheres. Mas deixa eu dizer, eu quero que você e eu nos sintamos os piores de todos os pecadores, mais indignos e miseráveis nessa noite, para que nós possamos reconhecer que a graça e a misericórdia de Deus estão se manifestando sobre nós, e que esta mesma graça e misericórdia vão nos levar a uma vida transformada de santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Porque não me interessa se você e eu somos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, não interessa se você e eu temos saúde ou se estamos padecendo por enfermidades, não interessa se você e eu somos bem-sucedidos na área emocional, afetiva ou não. O que me interessa é que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. O que me interessa, amados, é que nós precisamos estar a cada dia vivendo segundo os princípios de Deus, não importando o que haveremos de sofrer, mas uma coisa eu sei: eu confesso a Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor, e eu não vou abrir mão diante de ninguém, nem do inferno, nem de Satanás e nem dos homens, para dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, e no que depender de mim, eu quero segui-lo todos os dias da minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque o amor de Deus se manifestou a nós. Ah, pastor, você foi tão veemente, agora fala de amor. Só tinha que ter sido mais love, pastor. Entendeu? Tinha que ter sido assim, mais assim mansinho, falado com a vozinha assim, mais meiga, que aí dava aquela sensação de amor. Não estou falando de romance não, meu irmão. Romance vive com a sua mulher para lá. Você e ela. Vai fazer romance para lá. Estou falando de cruz. Sabe qual é a maior prova do amor de Deus? Quem sabe qual é a maior prova do amor de Deus? Abre lá em Romanos, capítulo 5. Você já devia saber isso de cor, viu, irmão? Porque tem gente que acha que amor de Deus é coisa romântica. Ai, o amor de Deus, que coisinha meiga, que coisinha fofa. Você sabe qual é a maior prova do amor de Deus? Abra lá em Romanos 5,8 para você ver qual que é a prova. Você já viu aquela expressão assim, então prova? Quem já viu essa frase? Você falou, então prova. Não é assim que a gente faz? Você falou isso de mim, então prova. Deus amou o mundo. Aí você diz assim, então prova. Vou te provar que Deus amou o mundo. Quer ver? Romanos 5,8. Mas Deus prova seu amor para conosco. Como é que Ele prova? Que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus não está
em coisas românticas, está na cruz de Cristo, na sua morte e ressurreição. Se você deseja ser livre e se você deseja ser salvo, o caminho já está estabelecido, o caminho é Jesus. E para experimentar isto, é muito simples. É muito simples. É só você decidir: Jesus Cristo é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e eu não abro mão de servi-lo, de adorá-lo, de honrá-lo e de em todo o tempo estar submisso à palavra dEle. Você está disposto a isto? Quantos estão dispostos a isto? Você está disposto a render-se ao Senhor? Hein, meu amado? Você tem essa disposição de render-se ao Senhor nesta noite? De dizer que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor? Se você deseja isso, coloque-se de pé comigo. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, não vai fazer apelo? Não, não vou fazer apelo. Para você vir aqui à frente, eu não vou fazer apelo. Sabe por quê, irmãos? Vou ser bem sincero com você. Bem sincero, mas muito sincero. Deixa eu ser bem cuidadoso com as palavras, né? Que senão você fala, depois, falou aqui. Que eu já ia dar logo um sincero demais, entendeu? Tolerância zero, mas aí eu voltei um pouquinho. É você e Deus. As mudanças mais substanciais e profundas na nossa vida, sabe quando elas acontecem? No deserto. É quando você está lá no deserto, sem amigos, rejeitado, humilhado, fracassado, quando você se sente impotente, aí você se sente totalmente aberto, desnudado. Porque enquanto você tem os celeiros cheios, você não se sente fragilizado. Enquanto você está bem, emocionalmente, fisicamente, por isso que muitas vezes existe essa frase, né, essa ideia: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é nada disso, não. Deus trata com cada um, mas as circunstâncias da vida nos proporcionam muitas vezes que nesses momentos nós possamos ter um tempo de reflexão maior. Até porque quando você está em cima de uma cama, não dá muito para ficar agitado, não é verdade? Se Deus permite que você esteja enfermo, você acaba ficando ali e acabou, você não vai fazer nada. Então a reflexão é mais proporcionada a nós nesse sentido. E nesta noite, se Deus falou com você, Ele mesmo vai te convencer. E a decisão que você tomar, escute isto, ela não precisa ser hoje manifestada. Não porque você virá aqui à frente. Não porque você vai ter um gesto de caminhar. Não, eu não tenho nada contra quem faz isso, viu, gente? Eu acho que cada um faz aquilo que Deus direciona a fazer. Mas o que eu penso e o que eu desejo para a sua vida é que você tome uma decisão aí, aonde você está no seu coração, e confirme esta decisão no dia do seu batismo. Através da sua prática de vida a partir desta noite. Que você confirme a sua decisão através da sua vida, onde as pessoas não vão precisar de saber que você foi lá e colocou no jornal, e colocou não sei aonde, que você é nascido de novo, que você é isso, você é isso. Não, viva! Quando as pessoas conviverem com você, elas vão dizer o seguinte: está diferente. Alguma coisa mudou na sua vida. O que mudou na sua vida? Elas vão dizer para você assim: ei, vamos sair, vamos festejar, vamos para Gandaia. Hoje em dia não fala mais Gandaia, fala? Só na minha época, né? Aí balada, desculpa. Né? Na minha época era Gandaia, hoje é balada, beleza? Vamos para balada. Aí você vai dizer: não vou. Não vai por quê? Porque agora eu não preciso mais. Para eu ser alegre, para eu ser feliz, para eu celebrar, eu não preciso mais das drogas, eu não preciso mais do álcool, porque eu já tenho algo dentro de mim que me faz uma pessoa feliz, que me faz uma pessoa realizada.
eu tenho as minhas necessidades emocionais supridas. Porque aquele que habita em mim, ele supre todas as minhas necessidades. Esta é a decisão que eu desejo que você tome na sua vida. E esta decisão, ao tomá-la, você vai viver na prática do dia a dia. E assim as coisas acontecerão na sua vida. E Deus te conduzirá num caminho de santidade e justiça. Amém, queridos?